onde cada conexão vira inspiração. Fala pessoal, eu sou o João Kerlo e está começando mais um episódio do Under Connect, o podcast da Under. Como o próprio nome diz, aqui é o espaço onde conectamos pessoas, empresas, ideias e debatemos os principais temas do universo de tecnologia, inovação, empreendedorismo e principalmente tecnologia, hoje em especial sobre IA. Não se esqueça de seguir o canal, deixe o seu like, compartilhe com essa rede social que você está assistindo nós aqui, porque nós temos certeza que você vai se conectar com esse conteúdo. E aqui comigo está meu amigo Frank Bravos. Hoje nós estamos com um momento especial para nós aqui no Under Connect. Histórico. Fala, João, tudo bem? Tudo bem. Cara, um momento histórico aqui, nosso primeiro podcast ao vivaço. Então vai ser interessante. Se a gente erra, o pessoal vai descobrir agora. Então já digo o seguinte, já começa aí dando um like, conecte com outras pessoas, encaminhe para outras pessoas. Manda pro amiguinho. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba do que nós vamos falar hoje. Porque hoje nós recebemos aqui um convidado que está na frente de gestão de projetos com inteligência artificial aplicada na prática. Então não é só teoria, é na prática mesmo. Ele é uma referência na liderança de squads de times de tecnologia, dá para dizer assim, que transformam o IA em resultado real para as grandes empresas e principalmente para grandes negócios. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Muito bom tê-lo conosco aqui. Já te damos as boas-vindas aqui no Under Connect. Sim. Eu já estou aqui como ansioso pelo aprendizado, porque eu com Hoje certeza... vai ser grande o aprendizado. Vai ser grande. Com certeza eu vou aprender muito. Mas antes de mais nada, eu quero trazer para nós aqui na nossa mesa quem está na nossa frente, para você dar uma boas-vindas pro pessoal. O problema é que a gente vai levar 1 hora só pra ler a build do cara, velho. Será? É brabo. É brabo. Tem coisa. Não, mas vamos consolidar, né? Dá uma resumida, vamos ver. Uns 5 minutinhos. Então, para você que está assistindo, saiba quem está conosco aqui hoje. Renato Santana é especialista em inteligência artificial e engenharia de dados, com sólida atuação na liderança de squads multidisciplinares, focadas em transformação digital. Hoje, há mais de 7 anos, dá para dizer assim, ele é founder da empresa Insight Cognitivos, onde conduz projetos estratégicos de inovação com foco na prática para IA, para grandes empresas, com formação em engenharia e ampla experiência em integração de dados. É uma referência na criação de soluções que conectam tecnologias e geração de valor para o negócio. E agora tem um detalhe importante. Isso é bem importante para que você acompanhe. Existe um grupo de pensadores e influenciadores no mundo de IA chamado Thinker 360. E ele é o único brasileiro que está listado nos top 25 dentro desse grupo. Exatamente. Então, com certeza, você é uma autoridade no assunto. Nós somos aqui meros aprendizes. Faltou botar o blazer, cara. Faltou o blazer, pra estar no nível, né? Exatamente. Faltou. Mas vamos lá, a gente vai trocando a ideia. Exato. Então, seja muito bem-vindo. Dá um oi pra galera aqui nessa câmera. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui. A Thinkers 360, apenas para contextualizar, eles são uma comunidade de líderes de pensamento mundial, né? Eu acabei me inscrevendo com eles não muito tempo atrás, e lá eles basicamente, você indexa os seus artigos que você posta, né? E eles têm um algoritmo que faz um score, né, de importância, de relevância. E eu, por acaso, eu estava escrevendo meu livro ano passado, do Forjando Carreiras com IA, e eu até tinha protelado um pouco o desenvolvimento do meu livro, porque tinha surgido a temática agentes de IA, né? IA agêntica. Só para o pessoal perceber, qual a diferença de agentes de IA e IA agêntica? A diferença é que o agente de IA, isolado, ele não faz muita coisa. Mas existem o que eles chamam de multi-agent systems, né? Então, a soma de multi-agent systems e o agente de IA em si é o que eles chamam de IA agêntica. E o que aconteceu? Eu acabei estudando esse tema por vários meses, no segundo semestre do ano passado. Eu tinha feito alguns treinamentos na I2A2, não sei se vocês conhecem o Celso. Ele tem um instituto gratuito de brasileiro-canadense, né? E tem treinamentos de IA generativa. Eu estou terminando agora o módulo deles de agêntica. E nesse período eu estava mergulhado em estudos de autodidata mesmo, né, num tema. Aí eu comecei a soltar artigos disso e meus artigos eles acabaram ganhando uma certa relevância. Muito bom. Só. Aí eu cadastrei nessa plataforma e basicamente eu acabei entrando numa lista
que eles entenderam que faltava pensadores ou pessoas discutindo o tema em profundidade, digamos. Então, de lá para cá... Hoje tem muito conteúdo superficial, né? Esse que é o ponto. Isso. E a IA ajuda a gerar conteúdo superficial. O que eu brinco, né? Saiu recentemente um estudo, que eu até cito no meu livro, do MIT, que eles escanearam o cérebro de várias pessoas. Existe uma diferença na ordem que você aplica a IA. Uhum. Se você aplica a IA sem desenhar no papel que você está fazendo antes, você já vai aplicando a IA, além de você reduzir a variância da criatividade do seu time, Sim. existe um negócio chamado débito cognitivo. Uhum. Porque quando você vai no automático e você terceiriza seu pensamento, você está basicamente meio que atrofiando a sua capacidade cognitiva ao longo do tempo. Uhum. Sim. Então, o ideal para IA gerar valor é você primeiro pensar com o seu próprio cérebro, desenhar no papel. O ato de desenhar também é muito importante, você pegar um papel e caneta e fazer. Por quê? Porque quando você vai aplicar na IA, a IA só vai gerar uma melhoria daquilo que foi pensado. do que você já criou. O problema do ser humano é quando você fala, a IA faz para mim, então eu vou terceirizar meu raciocínio. É a pior coisa que você pode fazer. Porque o cérebro vai entender que aquela gasto energético que ele tem que ter para manter aquela sinapse não é mais necessário. Não é mais Sim. o que a IA faz por ele. Aí atrofia a tua cognição no longo do tempo. É o que eles chamam de débito cognitivo. E tu sabe que nós já passamos por essa experiência em algumas reuniões que nós tivemos e nos trouxeram a seguinte informação. Olha, eu estou um pouco receoso de usar a IA porque talvez eu não vou conseguir... eu vou emburrecer, na verdade. Eu não vou conseguir expor tudo aquilo que eu quero. Sem a IA eu não vou mais ter a mesma habilidade. Não, é ao contrário. É ao contrário, né? Ela potencializa, né? Por isso que eu gosto de estudar uma área de estudo que no Brasil é pouco conhecida, que é o Media Studies, né? A área de estudo de mídias. Uhum. A FGV recentemente abriu até uma escola de estudo de mídias, tem a PUC do Rio de Janeiro, que também faz isso, que basicamente, se forem olhar os meus textos, eu recorrentemente venho falando de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan é conhecido pela frase o meio é a mensagem, ou também que o ser humano cria a tecnologia e a tecnologia nos molda de volta. Isso se aplica muito à IA, porque a gente criou a IA, mas a IA, do outro ponto de vista, ela também está nos influenciando. Sim. Sim. Isso aconteceu antes com as redes sociais, de forma negativa, infelizmente. Uhum. Na maioria dos casos, né? Mas a IA, ela interage com a gente. Uhum. Então, na verdade, você conversa com a tecnologia, porque a tecnologia, até então, era a ferramenta de suporte, de apoio, da gente poder estender nosso alcance no meio ambiente. Só que a IA, nessa área de mídia, a gente chama muito que ela serve quase como uma prótese, né? Ela aumenta nosso alcance. Uhum. Só que a IA, no momento que ela passa a apresentar um certo nível de cognição, você acaba interagindo com ela, você conversa com ela. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado que o ser humano é o que eles chamam human in the loop. Human in the loop. Interessante verdade, o termo. No meu livro eu cito também um outro que chama human over the loop. Uhum. Então, qual que é a diferença de um e de outro? Human in the loop, ele é basicamente quando você tem um processo que o ser humano ele vai estar garantindo que aquela execução não vai divergir, não vai fugir dos objetivos. O over the loop é quando você tem um processo que você já entende que está mais maduro e que você só supervisiona com menos interação, você só entra quando o negócio está dando errado. Sim. Existem outros, se você puxar em papers e tal, eu gosto de me restringir esses dois porque ele basicamente, tem um artigo que eu soltei não há muito tempo, que eu falo do futuro do mercado dos consultores. Tá. Eu até estava conversando antes Sim. de entrar ao vivo, que eu estava explicando que a tendência é o consultor ele deixar de vender hora para ele vender IP, Intellectual Property. Por quê? Então, imagina que a gente vai ter as plataformas de vendas de serviço, como o Upwork, por exemplo, que nem Fiverr ou outras similares. E você vai Get Ninjas aqui no Brasil. Isso, só que em vez de você estar vendendo a sua hora, você vai estar vendendo um agente de IA que você treinou com as suas habilidades. Que vai entregar o que a pessoa precisa. É, independente isso- se é você isso- executando ou não. Isso é bem interessante porque vocês estão já entrando um pouquinho na pauta do Não, nosso... vamos embora. Do Que nosso... é 100 por hora. Do nosso podcast hoje. Qual que é o tema de hoje, tá, pessoal? Que você que está assistindo aí, o gestor de IA na prática. E aí nos remete a uma pergunta diretamente. E a pergunta é, quem é esse profissional e por que ele importa? E aqui eu já trago um pouquinho um cenário geral, porque a ascensão da inteligência artificial nas empresas criou uma nova demanda. Ou seja, o profissional que entende tanto
de tecnologia, quanto da aplicação dela no mundo real. E quando nós olhamos para isso, o gestor de IA ele precisa de equipes articuladas, de dados, modelos e até mesmo, principalmente, o impacto disso dentro do negócio. Sim. E eu até trago um gancho aqui, porque nós não podemos pensar na IA de maneira isolada. Nós temos que trazer a IA de maneira que tenha disciplina, que ela tenha dedicação e, por fim, ela tenha o resultado Eles principal. chamam isso de IA governada. Boa. Interessante o termo. Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês, até aprofundando um pouco mais, Renato, acho que nós falamos um pouco do teu currículo, Sim. mas hoje nós já estamos aqui em 2025. Mas o Renato que está hoje aqui, ele teve uma caminhada de formação. Tu teve Sim. como formação em engenharia. Conta para nós um pouquinho como foi o teu início profissional, um pouquinho da tua trajetória. Quando você começou a estudar, você falou que você comentou que é muito autodidata, né? Então isso vem desde pequenininho. Conta um pouquinho da tua história para nós aí, para dar uma abertura para a galera. Tenho 35 anos na área de TI. 35 42 anos. de idade. É de 82. Eu comecei a usar computador em 91. Eu fui um dos primeiros usuários de internet no Brasil em 95. BBS ainda na época. Eu sou um pouquinho depois da BBS. Tá. Eu usava os Mirk, eu usava um provedor na época chamado BR Home Shopping, tinha do Banco Rural, acho que foi o primeiro backbone brasileiro. Não tinha nem o privado. IG ainda. Nem? Não, o IG veio depois. Veio depois. Um ano depois. Quando eles distribuíam aqueles CDzinhos lá, Sim, que ia nas revistas. Cachorrinho. Eu trabalhei no IG. Trabalhei lá. Interessante. E naquela época, eu tinha o quê? Eu estava terminando o ginásio. Não, eu estava no meio do ginásio naquela época. 95 você estava na 7ª série. Mais ou menos. Eu sou de novembro. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês de contribuição é que eu comecei como curioso na área de IA. Na área de tecnologia. De computação. Mas eu sempre fui uma pessoa ligada à parte de infraestrutura. Eu comecei na área de software, quando eu era pequeno, eu programava em Basic, em Pascal. Aí depois eu fui depois vem um pro Java. Delphi. Não, Delphi 5, eu programei em Delphi 5. Quem te apresentou? Porque sempre tem alguém que apresenta, né? Ou foi a escola, ou foi um mentor. Foi necessidade. Seus pais compraram o computador, deixou em casa? Não, tinha um computador, estava jogado em algum lugar, aí eu comecei a pegar. Fora que curioso, né? Às vezes você coloca um negócio, sai uma fumacinha assim, nossa, que negócio. Isso não era para acontecer. Opa. Esse é um probleminha. Você falou, opa, você pega, tá com aquele choquinho, né? Tal. Quem nunca ficou preso? Uma vez eu fiquei preso, sabe quando você vai mexer com eletricidade e você fica preso uns 5 segundos assim, tomando choque? Acontece, né? Acontece. Eu brinco assim. A gente tem que tomar cuidado com esses aprendizados, a gente aprende. Quando a gente é pequeno. Na dor, né? Aprende na dor. Quando a gente é pequeno, a gente é meio que. É curioso. Tu falou serelepe, né? Tipo, o pessoal usa esse cara antigo, né? Tá usando esse termo. A gente é muito curioso, eu sempre fui muito curioso. Gostava de desmontar, depois sobrava parafuso, não sabia como montar, né? Tem que falar pro microfone, porque eu sempre não sai. Mas como é que foi a minha evolução? Eu acabei indo para a área de suporte. Eu cheguei a tirar o CCNA também. Quando eu tinha meus 18 aos 20 anos, eu fiz aquele Cisco Network Academy pela Centro de Integração Empresa-Escola. Né? Acho que existe até hoje, né? O CIE. E tem esses programas, eu tinha feito o Cisco. Na verdade, foi como se fosse um curso técnico para mim. O de Cisco. Cisco. E, basicamente... se entendeu? Camada OSI, né? Isso é uma coisa que hoje não se ensina mais, praticamente. TCP/IP, só se fizer ciência da computação. Cálculo de subrede. Lembra que tinha que fazer aqueles cálculos de subrede? Então, IPv4. Semana passada, eu dei um treinamento para o time e eu lembrei muito da minha época de escola, porque eu fiz ciência da computação. E eu tive que fazer muito cálculo de máscara de rede e tudo mais. E aí eu lembrei pro pessoal, porque tinha explicado no detalhe, eles e os seus pré-vendas da empresa, em termos técnicos. E como foi importante ter essa base lá atrás da camada OSI e tudo. E hoje não está sendo mais ensinado isso na prática, eles né? falam que só foi abstraído, mas se você não entende como funciona inerente a complexidade, porque hoje você tem protocolos, tem o MCP, tem o A2A, você fala, ok, mas de onde isso veio? Exato. E aí, é mágico? Não pode ter um melhor? Não pode ter um com mais performance? Né? Não dá para abstrair totalmente essa camada. A camada OSI, ela funciona, para mim, para debug. Então, por exemplo, parou de funcionar. Camada OSI no meu cérebro camada física, enlace, rede, tá ok.
Então, eu tenho uma sequência. Isso- Aonde deu problema? Mas onde tu Exato. aprendeu isso? Ele aprendeu isso no suporte. O suporte tem Sim, que pensar dessa maneira. sim. É inevitável. É, né? então, eu trabalhei muito tempo, eu brinco, eu era estagiário, mas eu trabalhava como analista sênior. Acontece. Quem nunca, né? Mas você tava entregando... Quem pô, nunca? É. Então, eu brinco que... E naquela época que eu era estagiário, eu fazia engenharia. Então, mas eu trabalhava de 8 a 10 horas por dia. Mais faculdade à noite. Outra época, né? Hoje, É. hoje não pode. Então hoje não pode. Mas isso me trouxe muita experiência, sabe? E aí eu vou trazer também outros componentes disso. Ao longo dos anos, eu fui migrando mais para BI. Tá. Depois eu fui aprender estatística, fui brincar com ferramentas como o SPSS, Minitab. Isso já foi em 2012. Eu tinha feito, depois que eu terminei a engenharia, né? Eu tinha de estudar fora. Depois eu fiz um MBA de marketing na FGV. Aí depois eu acabei trabalhando na Universal Music uma época. Que interessante. Eu era o BI para América Latina. Uhum. Aí depois eu trabalhei um tempo... Passei por algumas empresas multinacionais também. Trabalhei em agências de publicidade. Quando eu trabalhei um período em agência, eu aprendi muito essa parte de dashboard, de mexer com campanha, otimização, né? Tive muita experiência numa época que ainda não existia os lançamentos digitais também, né? Que o pessoal fala hoje. Naquela época era basicamente mercado B2B, que investia os players, né? Não que esse mercado não existisse, eu não tinha muita consciência disso. Da existência dele. Eu vim ter contato com esse mercado só depois. E lá para 2015 para 2016, eu entrei pesado nos treinamentos de IA. Tá. Aí, se entrar no meu LinkedIn, você vai ver que eu fiz Na muitos época cursos. ainda era Data Science, né? Era Big Data, que eles Big chamavam, Data. né? Big Eu Data. tinha os 3 vezes do Big Data, que hoje é 7, né? Você tem a questão de volume, velocidade, né? Variedade. Mas você tem hoje, tem o V de veracidade, de valor. Cada um tem a sua Vai régua. ampliando aí, né? Vai medindo. Mas naquela época, porque eu aprendi Hadoop, aprendi Spark, tem o PySpark, você vai... Ok, mas isso você tem uso para grandes volumes de dados. Mas no dia a dia, a utilização não é nessa escala. De repente, para a grande maioria dos profissionais. No começo falaram que eu sou engenharia de dados. A minha atuação não é bem engenharia de dados. Eu me defino hoje como um arquiteto de inovação digital e produtos de IA. Legal. O que seria isso? Eu seria uma mistura de um cara de produto, um Product Market Manager, com uma pessoa com um AIPO. Então, aí a gente vai entrar na questão do gestor de IA, que basicamente o escopo do gestor de IA é alguém que vai ter um olhar estratégico para o produto, vai entender como aplicar IA de forma estratégica, vai ler muito paper, não tem como fugir ler disso. paper. A gente estava falando agora há pouco do HRM, que é uma tecnologia, é uma técnica nova, né? Que é basicamente um competidor à estrutura eles chamam CLT, né? Que é todos esses algoritmos de LLM, né? Eles têm o que eles chamam Chain of Thoughts. Nós vamos deixar a novidade pro final. O pessoal vai gostar. Vai gostar da novidade nova. Então, a gente vai segurar um pouquinho, então. Mas como é que eu vou entender? Poxa, como é que eu vou aplicar a tecnologia que está nascendo agora? Como é que eu vou aplicar isso para o meu produto não ficar defasado daqui 6 meses, 1 ano ou 2 anos? Então, eu até falei num outro podcast que eu fui, que a gente tem que entender às vezes qual é o bom o suficiente. Porque se você tentar... eu estou na versão 5.1, 5.2. Se você não tiver um baseline, você vai se perder. Você tem Vai que... ficar só no alfa, no beta, não... Exato. Tem que colocar em produção e começar a rodar. Por isso que o nome é gestor de IA na prática. Porque se não tiver a prática e a execução, tu fica só no campo da ideia e não acontece nada. A Né? ideia de gestor de IA é que também você vai ter times híbridos, né? Então, a tendência daqui para frente é você ter, por exemplo, imagina você ter um Slack onde você concentra tanto funcionários humanos quanto agentes de IA. Eu tenho uma ferramenta que eu já usei no meu dia a dia que chama Taskade. É basicamente um Trello que tem IA embedado. Ele lá tem uma função interessante que você coloca um time de IA e você dá um objetivo, aí eles começam até a interagir um agente com o outro. Que legal, cara. Interessante. Isso é muito massa, Então, mas assim, é uma tecnologia... E aí você coloca
humano no meio ali também interagindo Então, nas aí ações. você Porque consegue- recentemente nós gravamos um episódio aqui sobre inteligência artificial e uma das temáticas é que toda aquela empresa hoje que tem um time de atendimento, para qualquer tipo de atendimento que seja, tanto interno quanto externo, obrigatoriamente ele vai ter que ter IA. É Sim. fato. Não dá para fugir mais. Exato. E ele comentou, o especialista estava conosco aqui, que a tendência do mercado futuro para IA é ter agentes. E como Sim. você comentou, esse agente também se comunicando com outros agentes. Sim. E aí trazendo o resultado E para a aí empresa. que vem a revolução do MCP Server, né? O MCP Server, essa tecnologia do MCP que eles estão chamando tanto nos últimos meses, foi uma tecnologia desenvolvida pela Anthropic, que Tá. faz o cloud. Foi no final do ano passado. Aí teve aquele evento no Texas, lá, tinha uma futurista que anunciou essa tecnologia, quase ninguém conhecia. Foi acho que no mês de março ou abril. Tem aquele evento gigantesco de inovação que acontece no Texas, eu não lembro agora o nome do evento. Mas basicamente eles anunciaram essa tecnologia e ele faz o quê? Ele permite que os agentes se comuniquem e você consiga com isso orquestrar eles em prol de um objetivo. Que era o que a gente estava falando. O Alan foi o especialista que a gente falou de IA. Quando a gente citou o Nicolas, exemplo... Nicolas. Alan Bravos. Ok. Que veio falando sobre IA e a gente falou dos carros. Os carros autônomos que hoje na Califórnia o carro é autônomo e tal, mas ele para, vem um outro carro e eles travam. Sim. Porque um não conversa com o outro. Isso. Então esse é o ponto. Essa tecnologia começar a embarcar a comunicação entre as diferentes, porque um carro quase que é um agente, né? Essa tecnologia na área militar eles chamam de swarms, né? Certo. Os drones, eles fazem isso. Você já viu na China que, em vez de ter fogos de artifício, eles têm Eles os usam drones, mas eles têm um conjunto de 10 mil drones trabalhando em conjunto. Então, na verdade, isso aí vem do sistema complexo. Quando, por exemplo, os pássaros, quando eles vão num enxame de revoada, eles basicamente ficam medindo a distância para os pássaros que estão próximos. Em vez de ter que pensar no conjunto, eles só Ele vê estão só o que está do lado ali. Exatamente. E isso, apesar de ser um algoritmo simples, no todo isso torna-se algo complexo. Então, por isso que a gente chama sistema complexo. Entendeu? Interessante. Então, existem na natureza vários fenômenos que são similares. Na verdade, na natureza, se você for pegar qualquer as equações físicas, né, geralmente é um x quadrado, mc ao quadrado, né? Sim. Então, assim, existe uma beleza natural na matemática, na complexidade das coisas, que parece simples na primeira vista, mas na hora que você vai para a prática, aí você vai ver que vai ter equações diferenciais, aí você vai entrar um negócio... Minha filha ama eu ensinei ela, acho que com uns 8 anos de idade, o que a gente chama de sorvetão. Não, você vai- menos. Sorvetão. O que é o sorvetão? É Derivado? movimento uniformemente Tá. variado, que é o S igual a S0 Sim, mais sim. E0T mais meio até o quadrado. Ih, precisa deixar o público... Tem que explicar o que é o sorvetão agora, né? É uma fórmula da física para você calcular a distância de um objeto quando tem aceleração constante. Movimento retilíneo uniforme, não é? Movimento retilíneo uniformemente variado. É. Esse é o ponto. Aí que você vai daí tem entrar no lançamento aceleração. oblíquo daqui a pouco, né? E aí eu ensinei ela pequenininha, ela anotou num caderninho, que ela anotava as ideias dela lá. E aí ela ficou super empolgada com isso. Quando chegou na escola e ensinou o sorvetão, ela já sabia. Ela falou, eu já sei essa aqui, é assim que resolve. Então, na vida é isso, né? A gente começa em fórmulas mais simples e vai evoluindo até chegar na faculdade, depois ir para derivada, para as integrais. Na faculdade eu gostava vai do indo. L'Hopital, que é a regra de derivada que você... Eu brinco assim, que parecia um negócio mágico. Você fazia um negócio assim, ia para zero, não sei o quê. Eu fiz cálculo 1 mais de uma vez, né? Então eu brinco que eu tive que aprender lá... Foi muito interessante meu período na engenharia, porque eu brinco que a engenharia, ela molda o profissional. Sim. Então, Para assim, trabalhar em qualquer área, né? O engenheiro hoje atua em tudo quanto é área, tem engenheiros trabalhando, desde a área de vendas, a área administrativa, né? E é o seu caso também, né? Sim. O que eu acho interessante é o seguinte, quando eu fui fazer engenharia, primeiro eu fiz engenharia elétrica, eu parei na metade, aí depois eu fui transferir para computação, aí quando eu estava na computação eu falei, puta, na minha praia. É isso aqui. Sim. Mas assim, quando a primeira vez eu fui fazer engenharia, eu fui bater cabeça. Aí eu falei, caramba, meu, eletrônica digital, tem não sei o que e tal. Falei, puxa, isso aqui não é para mim. Meu. Aí eu vi, poxa, eu tenho que da computação. Aí eu falei, eu conheço computação, cara, Há né? muito tal. tempo.
Aí, quando eu caí na computação, eu tenho matéria que eu até eliminei. Eu já conhecia Já a tinha rede. feito a outra? Eu já conhecia a rede, eu falei, não vou fazer rede, já tinha essa certificação. Faz a prova e deu. Exatamente. Então, quando eu acabei trocando para computação, eu acabei eliminando um monte de matéria, aí eu acabei me formando em menos tempo. Olha só que interessante. E vamos pensar um pouquinho agora aqui, entrando na nossa temática de hoje. Nós estamos falando de gestão de IA, ou seja, o gestor de IA na prática, né? Falando um pouco sobre dilemas, práticas e novos rumos. Quando fala de gestor de IA na prática, nós sabemos que você tá para publicar um livro agora recentemente. Sim, em breve, Forjando Carreiras com IA, o nome do livro. Forjando carreiras com IA. Como é que você define quem é o profissional e por que ele importa hoje dentro das empresas, esse gestor de IA? Como é que você enxerga isso? Como é que eu separo as empresas? Eu separo as empresas em AI-Driven e AI-Enable. O que são cada um dos termos? Vou tentar passar para português. O AI-Driven, eu entendo que são as empresas de ponta, são as deep tech, são as startups que pesquisam, estão na fronteira do conhecimento, que não é para todo mundo. Tá bom. É um mercado muito restrito. O grande mercado que eu entendo que tem para o dia a dia de todo mundo são as empresas que eu entendo que utilizam a IA de forma aplicada para gerar valor. É o que eu chamo AI-Enable. Por quê? Enable quer dizer, estou habilitando a geração de valor pelo uso da IA. Está usando IA dentro da operação, ela não está necessariamente Alguns criando de IA AI de powered by AI, Tá. Tal, mas depende, é questão de semântica, de nomenclatura. Mas qual é que é a ideia? É você ter um profissional que vai olhar para o negócio e vai entender aonde que eu aplico tecnologia aplicada para gerar valor tangível. Então, assim, eu vou olhar um processo. Não é questão... Lembra que a gente tinha uma discussão dos 6Ds, do Peter Diamond, você tinha digitalização, digitização, lembra aquele processo todo? A questão eu não vou pegar um processo e simplesmente aplicar tecnologia e acabou. Não, eu tenho que estudar o processo, eu tenho que ver, isso aqui pode ser feito de forma diferente, pode ser feito de forma mais rápida, pode ser feito de forma mais econômica, pode ser feito de forma a economizar recursos e liberar recursos para serem aplicados em outras coisas que vão trazer também geração de mais valor continuado, porque valor não adianta ser valor provisório, Pontual. curto. Tem que ser perene. Entendi. Então, assim, todos os meus escritos, se você for pegar desde os meus textos de 2017, eu não contei algo importante. 2016 para cá, eu virei uma chavinha mental, eu brinco de abundância, é a chave da abundância no meu cérebro. Não tem nada de papo de coach, tá? Mas é basicamente... Estamos falando de computação aqui. eu estou falando de crença limitante, que eu tinha uma crença, puxa, conhecimento eu vou segurar para mim. Se eu passar, vão roubar o meu conhecimento. Tipo assim, não. Conhecimento é para circular. É que nem livro. O pessoal fala que livro tem que circular. Então, eu tinha uma mentalidade, poxa, eu vou guardar o meu tesouro aqui para mim, porque é o meu diferencial. Não, é um pensamento que não vai te levar muito para E hoje você é uma máquina de publicação de artigos, né? Exato. Eu nunca vi, cara, o volume de artigos que você tem. O Alan que veio aqui também, outro cara que publica pra caramba. E vocês dois estão lá disputando quem publica mais, cara. É uma loucura. Interessante, mas o que eu tô querendo dizer quanto mais você compartilha, mais a autoria vai ser dada a você. Tipo assim, não é que alguém vai tomar aquilo de você. Então, eu brinco que, para mim, isso era algo que eu tive que trabalhar comigo, entendeu? Eu comentei num outro podcast que eu tinha visto um comercial de um banco que era uma árvore crescendo no deserto, escrito pense fértil. Eu falei, caramba, isso é um negócio interessante. Aí depois eu fui ler um livro tal, que trabalha a questão de arquétipos, aí tinha o arquétipo do criador. Aí eu me identifiquei com isso, aí depois eu entendi que se eu mudasse minha forma de agir, se eu estivesse me expressando, eu ia estar liberando o meu poder criativo. Aí depois que eu fiz isso, eu passei a basicamente produzir cada vez mais qualidade, mais rápido. E isso foi uma transformação que mudou a forma como eu atuo. 2016, 2017 para hoje. Para cá. Olha só. E aí, em 2020, eu acabei escrevendo um artigo na Forbes americana, que foi um dos pontos altos da minha carreira como articulista, agora como autor. Esse meu atual livro já foi 1 ano e meio escrevendo. Eu brinco que o livro estava quase pronto ano passado, quando lançaram a tecnologia de IA agêntica assim, mais abertamente, né? Que eu falei que eu escrevi uns artigos que eu acabei até sendo nomeado nessa lista internacional de influência. De pensadores. De AI. O que eu posso falar?
eu entendi que se eu soltasse o livro ano passado, ele ia perder relevância muito rápido, porque a IA generativa já estava num hype, mas ela estava naquela Já vem a próxima saturação. etapa. Exatamente. Então, eu peguei o livro e falei, eu peguei tudo que eu fiz de IA generativa, que não se perde. Tem até um trecho no livro que eu brinco que a agêntica é a IA generativa 2.0. Tá. Mas em que sentido? É. Porque a IA generativa, ela é reativa. Uhum. Você manda um prompt, ela processa e devolve. E eu brinco também que a IA generativa, na linha do Mark Luhan, né, da teoria das mídias, ela centraliza. A IA agêntica, ela descentraliza. Uhum. Eu já vou chegar lá. Por quê? Porque a IA agêntica, ela trabalha com um grau de autonomia, de agência. Aí você fala, ok, ela tem consciência? Não, não tem consciência. Mas ela tem um processo que é muito similar a um reasoning, né, um processo de pensamento, que quando você estabelece um objetivo, ela estabelece objetivos intermediários e ela vai tentar, nem que seja um caminho subótimo, ela vai tentar perseguir aquele objetivo. E por exemplo, se eu usar o Manus, eu uso muito o Manus para geração gosto pra caramba. o Manus eu uso muito para fazer thumbnail, para fazer imagem para os artigos. Eu acho excelente para isso. Para criar dashboard, ele é sensacional, cara. Eu nunca fiz para dashboard. É bem interessante. Eu vou testar. Mas Você joga uma planilha gigante, complexa e pede para ele criar uns dashboards explicando aquilo aí, cara. Começa a deixar mastigado. Eu uso o Manus muito para criar... Por exemplo, eu quero fazer um estudo de mercado de um nicho. Aí eu vou definir um prompt lá que, olha, compare um nicho X com Y, me traga fontes validadas. Porque o grande problema quando você tem uma IA que tem acesso à internet é ela trazer links válidos. Sim. Fonte. Mas fonte confiável. Não só fonte confiável, mas que aquele link exista. Ah, tá. Às Ainda tá vezes, válido. às vezes ele acontece ter link, que você clica no link... Já saiu do ar. Não, que às vezes é um link que ela inventou. Que, às vezes, por que pareça, acontece. Então, às vezes, eu tenho que reforçar no prompt. Olha, me traga. Às vezes, eu tenho que pedir uma segunda, uma terceira vez. Mas eu reparei recentemente que o Manus, agora ele está abrindo uma janelinha de navegador. Sim. Que você vê o que ela está fazendo. Exato. Isso animal. não tinha antes. E aproveitando que vocês estão falando sobre o uso de IA, já que nós temos algumas pessoas nos assistindo, você que está assistindo aí, comenta nos comentários... No chat. No chat ao vivo. Qual que é a IA que você mais usa no teu dia a dia? Acho que isso é importante porque o Matheus Durante nos trouxe uma pergunta. Exato. Você acredita que os líderes de empresas... Mariluce Durante. Mariluce Durante, desculpa, tá? Mariluce Durante. Ela diz assim, ó, você acredita que os líderes de empresa dos setores fora da tecnologia da informação estão preparados para trabalharem com agentes de IA? O que você acha? Olha, um dos maiores áreas de aplicação da IA é a área do setor jurídico. Tá. Tem muitos casos que eu conheço de grandes escritórios jurídicos que têm até startups de legal tech, né? Lautech, né? Exatamente. Eu sei que a área jurídica é um dos 5 maiores setores que existem. Marketing é outro. Eu entendo que a área de operações e logística também é uma área muito grande. Mas eu entendo que atendimento ao consumidor provavelmente é o maior caso de uso. Você tem muitos casos hoje de... Qual que é o problema disso? É confiar cegamente na IA. Você vai ter que ter um human in the loop em alguma etapa. Sim. Eu, particularmente, vou te falar, eu odeio ligar para uma operação que é totalmente robotizada. Eu estou sempre procurando o 9 lá, o 0, porque geralmente o que eu quero não está disponível e se eu vou utilizar a interação da URA, às vezes eu não consigo o que eu quero. Porque às vezes o meu edge case, né, que a gente chama, né, não está previsto. Às vezes o pessoal pensa que eu vou automatizar e eu vou economizar. Mas está perdendo o cliente na ponta, porque você está proporcionando uma experiência para o cliente inferior. O cliente, às vezes, comprou um serviço que não está servindo, não está ajustado para a demanda dele, e ele precisa falar com o ser humano para poder corrigir. Dá um direcionamento ali. Exato. E eu já passei por essa experiência. A IA não estava tão presente no nosso mundo, e eu tive a oportunidade de comprar um utensílio doméstico para casa, uma mesa exatamente. E aí, quando a mesa foi entregue, minha esposa recebeu essa mesa lá naquele local, na nossa casa, e a mesa ficou bamba.
E aí, na hora que ela me ligou pra dizer que a mesa tava entregue, só que ela tava bamba, o montador que teve a audácia de dizer o seguinte, não, é que teu piso tá torto. A culpa é tua, basicamente. A culpa é tua. Deu, não, isso não tá certo. Então eu vou ligar pro suporte pra resolver o problema. Normal, então devolve um produto e entrega um novo. Só que a experiência que eu tive foi drástica, porque eu não tive contato com ninguém. A comunicação era só por um loop de e-mail ou por uma plataforma web. Caramba. Só que naquela época era só como se fosse um chatbot, não era uma IA atendendo. Então já lá atrás a experiência foi muito ruim. Imagina hoje que tu não consegue chegar um momento e eu tenho que falar com um humano lá na ponta. Então isso que você está falando é extremamente importante para o dia a dia da experiência do usuário. E quando fala de empresa é muito pior, porque às vezes o problema não é generalizado, ele é específico, ele é único. Eu acho que é bom trazer uma coisa, não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, você lembra que tinha 80% dos casos de instalação de ERP falho, acho que era falho ou 20%, não lembro. Não tinha um Pareto que era, acho que era, não sei se era o 20% ou era 80%, você tá lembrado? 20% era falha e 80%. Não, ao contrário, então. Não, era 20% com falha, tipo, que não tava legal. E dentro dos 80% tinha um outro número que não era bem atendido, não era bem utilizado, isso. alguma coisa assim. Soltaram algum dado recentemente que 40% das IAs agênticas implementadas hoje, daqui 2, 3 anos, não vão ser abandonadas. Vai ser abandonado. Se ela não continuar evoluindo, eu brinco, esse Pareto continua agindo. Ah. Muda a tecnologia, mas esse Pareto parece que ele volta. Inevitável. E o que você considera como problemática para isso? Eu sei que é uma pergunta difícil, que é difícil uma resposta, mas pela tua visão em como estudo... todo processo, como todo obra de engenharia, às vezes pode ter falha de requisitos, falha de mapeamento dos processos de negócio. Uhum. Pode ter um líder que subestimou o investimento necessário. Eu acho que é muito comum no Brasil. A gente, assim como os americanos, eles costumam ter um P&D muito grande, né? Uhum. Um budget muito grande para orçamento, para pesquisa. Aqui no Brasil, a gente costuma ter o contrário. É o contrário. Aqui a gente subestima a necessidade de P&D. É. Aqui a gente se vira nos 30. Isso aqui, por exemplo, você vai fazer um motor de caça. Você não pode produzir uma turbina de avião, não se vira nos 30. Não. Você vai colocar lá o silver tape lá e fazer o remendo? Não vai funcionar. Não que não tenha silver tape no avião, que eu já andei num silver tape. No avião tinha um monte de silver tape na asa. Eu falei, cara, seja que Deus quiser, vamos morar aqui, vamos embora. Então, Deu tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer, quando você trata de uma engenharia de ponta, você tem que ter investimento. Tem. Você tem que ter o túnel de vento, você tem que testar, lá, tem que garantir qualidade. Uhum. Exatamente. Você tem que trabalhar com sistemas de tempo real, que eles chamam, né? No avião você tem, às vezes, 3, 4 sistemas em redundância. Uhum. Então, por exemplo, vamos tratar os agentes Imagine um agente que cuide de um sistema de elevadores. Uhum. Imagina se ele alucinar lá no meio. E pro lado errado. Não, Ao invés de subir, tem que descer. ou de repente acontecer alguma coisa, Travar. ele solta um cabo, ele aperta o freio, ele solta o freio, o negócio Sim. despenca. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Se você tem um sistema que internamente ele é probabilístico, você tem que ter medidas de contorno de engenharia para sanar isso. Ou, no mínimo, colocar essa tecnologia em áreas que, se caso der um problema, não vai afetar a criticidade de um sistema. A princípio, Pontos de controle ali também. se um sistema é determinístico, você não vai colocar algo probabilístico dentro do sistema determinístico. Uhum. Então, eu acho que isso é o design da solução. O problema aí vem a pessoa lá da finança e fala, se vira, entrega. Então, a gente tem que entender o seguinte, segurança não se brinca. Uhum. Perfeito. Então, eu acho assim, é melhor a gente não lançar uma solução do que pegar e, por causa de custo, não, é melhor você não incorrer num risco jurídico, que você vai ter responsabilidade por que você está fazendo, a ter tentar trazer um outro ponto de vista. O gestor de IA, um dos pontos principais dele é o ponto ético. Uhum. É o ponto além de ter o que todo mundo já sabe, vieses de algoritmo, você tem que ter a governança da IA. Eu também estava falando muito recentemente de você estabelecer comitês de IA nas empresas. Então, não adianta você ter o gestor de IA isolado. Ele não vai fazer mágica. Você tem que ter um ambiente o qual ele possa prosperar.
Então, você tem que ter, quando você monta um comitê de IA, um comitê multidisciplinar que vai suportar um projeto de inovação, você tem que escolher as pessoas que farão parte desse comitê, você tem que ter alguém do board que vai estar... Se você montar um comitê e não der orçamento, não der os profissionais técnicos que estarão dando suporte para esse comitê, você não vai conseguir produzir muita coisa. Sim. Você vai ser cobrado no final de X meses e não vai conseguir ter entregado aquilo que se propôs. Então, como toda... eu lembro que eu tinha feito um TCC numa pós da USP que eu estava fazendo, no final de 2023, começo de 2024, que eu fiz sobre transformação cultural, passei na banca com 9,5. E quando eu estava fazendo o TCC, tinha saído um estudo da IBM com executivos que estavam falando sobre o impacto do hype da IA generativa. Uhum. Eram os próprios executivos que estavam trazendo nas reuniões de board, temos que implantar IA generativa. Não era aquele negócio, o funcionário falou e não. Ficou um hype tão grande que a pressão vinha de cima. Sim, pressão de cima. Sim. É o que eu tenho visto nas empresas. A pressão é de cima, é do dono de chegar e falar assim, precisa colocar IA. Eu não sei nem o que você tem que colocar, mas precisa colocar. Semana passada a gente estava no E-Commerce Brasil, que é um dos maiores eventos de e-commerce da América Latina. E a gente estava conversando com o CTO, se tudo der certo, a gente vai trazer ele aqui. Não vou falar o nome agora para não estragar a surpresa. Não pode dar spoiler. Não vou dar spoiler. É. E a gente conversando com ele, e ele falou o seguinte, antigamente, ano passado, eu pedia um produto, eu tinha que explicar para o time, eu desenhava, o PO entendia a ideia, levava para o time fazer a entrega. Aquele processo de Scrum, né, rodando nas empresas, que é melhor até do que o cascata antigo, né, de gestão de projetos. Só que ele falou, tinha coisa que o pessoal entregava e faltava a coisa que eu tinha passado. E era coisa importante, mas na hora que o cara vai vendo, a criticidade, às vezes, daquele código e tal, demorava e deixava de lado. É que ele deveria fazer parte do circuito. Mas é isso aí. Só que ele é o CTO e aí ele não tinha tempo para participar. Então ele não pode porque reclamar. O board estava vindo então ele com não outras pode coisas. reclamar dos resultados. E aqui que ele contou pra gente que eu achei sensacional. Tá? Ele falou assim, ao invés de eu entrar num projeto, o que eu faço? Pegou o Lovable, que daí é um tema pra gente entrar. Ele introduzou. Ele mesmo, com prompt, ele criou o produto do começo ao fim. Que serviu de MVP. Entregou pro time como MVP. Só que assim, MVP, ele apresentou no evento, o produto em produção, rodando. Só que daí agora um time vai pegar e vai melhorar alguma coisinha de tela, uma usabilidade, alguma coisa de performance. E vai escalar ele. Só que é um produto, não é só um MVP de teste interno. Ele já conseguiu realmente o que é a essência do MVP, que é um produto, não é nem um mínimo. Ele realmente conseguiu colocar um beta no ar para rodar. Na feira já apresentou, o pessoal já deu feedback, né, já estavam gostando da operação. Ele falou, cara, eu consigo sozinho. Só que eu fiz isso em 30 dias, porque ele é super ocupado, ele fez fora de horário e tal. Se ele fosse rodar isso com um time, ele falou, cara, tranquilamente ia levar de 6 meses a 1 ano. E pode ser que ele perdesse o time de mercado. Então, a gente tem possibilidades novas, que daí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, o conceito que você estava me falando do vibe coding. Sim. Né? De como, mesmo ele é um CTO, cara de tecnologia absurdo assim de conhecimento. Mas como pessoas normais, né, como a própria Marilúcio mandou pra gente na pergunta, como gestores que não são de tecnologia podem se aproveitar disso. E eu quero trazer ainda mais um ponto que você destacou na tua fala, 2 aspectos que eu acho pertinente aqui para complementar a pergunta do Franklin, que é a parte de segurança e a parte da soberania dos dados. Então, quando fala a parte da segurança, é importante colocar dentro dos códigos essa terminologia, esse conceito. É o DevSecOps que você está falando, né? Isso. E a parte da segurança dos dados, porque hoje nós identificamos e presenciamos isso de normal no mercado. Eu vou usar uma IA, normalmente ele pega dados sensíveis da empresa e coloca numa estrutura fora. Tanto que nós aqui na Under, nós temos esse pensamento de ajudar as empresas aqui no Brasil com uma terminologia que é o IA Server, de permitir que ele crie a sua própria LLM dentro da nossa estrutura de data center. É tipo um sandbox?
um sandbox inicial. Pode ser sandbox, mas pode ser de produção. Ele pode montar um SLM dentro, fazer fine tuning e colocar em produção mesmo para rodar. Não depende das IAs públicas. Exatamente, porque esse é a grande ponta. A pessoa pega os dados... Existe um conceito que é o Bring Your All AI, né? É que às vezes você, por exemplo, o Grok, ele é muito bom para alguns tipos de prompt que você faz que o Cloud não é tanto e o Gemini não é tanto. Assim como o Cloud, por exemplo, eu gosto muito do Cloud para texto, para poder fazer rascunho. Por exemplo, o Gemini, eu já gosto ele para fazer transcrição. Eu gosto dele mais para planilha, por exemplo. Eu acho que ele trabalha melhor. O Gemini com planilha do que o GPT, por exemplo. Então, o GPT, geralmente, eu gosto dele quando eu preciso de algo com a maior acuracidade. Eu geralmente gosto do GPT. Então, não sei, eu brinco assim, cada um tem é questão de gosto também. Mas se você tem o seu ambiente e você não tiver um router de LLM lá dentro, você está preso. Sim. Então, você tem que tomar cuidado também. Se você tentar, eu vou cortar as asinhas do meu time. Mas também está cortando a asa da criatividade dessa empresa. Então, você tem que entender... Mas como é que lidar com essa sensibilidade de muitos dados? É que eu ia chegar nesse ponto. Então, eu acredito que se você vai muito para a linha, eu vou controlar tudo, você pode... Sim, se você tiver um processo de negócio que tem NDA, que tem confidencialidade, ok. Ou compliance do governo, por exemplo, que você não pode usar dados em IA pública. Mas mesmo para governo já tem algumas coisas que eles estão usando IA pública, coisas de itens não essenciais, atendimento, às vezes, por exemplo, de um aplicativo, o próprio GovBR... Que não tem dados, né? Que não tem dados do consumidor. O próprio GovBR, por exemplo, pelo que eu saiba, não é público, é uma empresa contratada. Você viram que o GovBR ele tem uma estrutura totalmente... Eles contratam, até tem site de emprego para o GovBR. Você fala, não tem concurso? Não, uma empresa privada que tem contrato com o governo ali para poder entregar. Isso. Só que os dados, por compliance no governo, os dados precisam estar no Brasil. Sim, e tem LGPD também, né? Questão. Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer artigos sobre LGPD quando ela foi lançada. Eu tive aula com a Patrícia Peck, da minha MBA, e foi uma das idealizadoras da lei na época. Conheço bastante a lei. Inclusive, tem artigos meus, se forem na minha newsletter, que eu falo de gestão do consentimento de dados dentro do Open Bank. Foi um artigo muito interessante meu na época, acho que foi em 2019, 2020 que eu fiz esse artigo. Do Open Bank, 2020. A gente estava trabalhando junto nessa época, quando você fez isso, do Open Bank, lá na F-Câmara. Isso. Eu tinha ajudado a fazer o posicionamento da área de finance lá dentro, né? Tinha feito, acho que uns 5 ou 6 artigos de Open Finance. E desde então eu venho desenvolvendo uma linha de liderança de pensamento. O meu mercado de atuação é o B2B. Então, mesmo hoje, eu vim do B2C para o B2B ao longo dos anos. Eu me encontrei dentro do B2B, é uma linguagem natural para mim. Hoje, se eu for ter que fazer algo no B2C, talvez eu me atrapalhe um pouco, porque... É outro tipo de comunicação. Eu desenvolvi uma comunicação própria. Às vezes podem falar, poxa, o Renato é muito formal, tal. Eu tento me soltar um pouco, né? Mas eu entendo que eu me aperfeiçoei nessa comunicação B2B. Eu também cheguei a atender já meus clientes SaaS, clientes mais focados no varejo, né? Então, isso virou parte do DNA, né? Meu. Mas, voltando para os agentes, eu entendo que esse negócio, muitos projetos dos agentes, eles vão falhar pelos mesmos problemas que são recorrentes na área de TI. Falha de mapeamento de requisito, subinvestimento, tratar TI como custo. Isso é uma coisa que eu escuto desde 1990 e bolinha. Sim. É o cara do suporte lá. Aquele cara está me trazendo custo. TI é custo. Poxa, a gente está nessa discussão ainda, 2025. E você pega a empresa que a empresa é de tecnologia e está vendo simplesmente como custo e não entende que aquilo é essencial para o negócio. Por exemplo, a gente um ponto importante de investimento. A gente tem a NAM AI, a gente tem empresas que estão desenvolvendo LLM. Não é um LLM inteiramente nacional. A gente tem, acho que Maritaca. Eu vi recentemente que o Google fez parceria com a NAM AI e tem outra para usar não sei se é um LLM brasileiro totalmente ou se é customizado.
Mas eu estou vendo várias iniciativas no sentido de soberania de dados. Acho que é aquilo que você estava trazendo, né? Com relação ao MVP que você falou agora há pouco. Às vezes a minha cabeça ela é meio caótica. Mas vamos lá, o programa é assim mesmo. A questão do MVP rápido, de testar rápido e pivotar. Eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, eu sozinho não uso só o Scrum. Eu já sou um Advanced PO pela Scrum Alliance. Eu tenho 5 anos comprovado de aplicação como PO. Não necessariamente exercendo a profissão de PO, mas correlatamente, por exemplo, eu era especialista de negócios. Era uma pessoa que utilizava lá, montava um backlog, montava uma esteira de produtos. Muitas vezes, eu montei frameworks de inovação para soluções de clientes. Eu desenho soluções do começo ao fim. Assim, eu vou ter que usar quais tecnologias. Eu vou ter que mapear... por exemplo, eu vou ter que mapear os meus concorrentes. Eu vou ter que entender que features as soluções dos meus concorrentes usam. Eu vou ter que ver, de repente, em um outro país, uma solução similar que vamos trazer um ambiente de Open Banking. Se eu for pensar, eu vou olhar como o Open Banking foi aplicado na Europa. Então, eu vou fazer uma lista de casos, como é que eu vou trazer isso para um cenário tropicalizado aqui para o Brasil. Acho que tem um nome que eles chamam localization, tem? Quando você faz a localização, né? Isso é que eles fazem. Existem hoje empresas de IA treinando, querendo pessoas brasileiras com voz. Eu falei, mas eu não vou treinar minha voz lá e ter minha voz lá. Vire para a direita, vire para a esquerda. Eu não quero. Pegar o 7-Eleven, é muito fácil colocar lá a sua voz e criar um podcast com a mas com a tem sua empresas voz, que pagam para você ceder sua voz. Eu falei, eu não quero lá, a pessoa lá, colher a voz do Renato aqui para falar um negócio lá, um avatar. Se você pegar o notebook LM, você sobe lá um conteúdo nele e pede para ele criar um áudio. Ele cria um podcast de 2 pessoas conversando. Eu vi isso aí já. Cara, e o sotaque, a mulher, ela tem um sotaque carioca pesadíssimo, assim. É muito brasileiro, cara. E tem já maneirismo na voz, tem respiração. Não, sim, mas o que eu quis dizer é que eu não queria ver a minha voz sim. numa ferramenta de terceiro, entendeu? Eu quero propriedade da minha biometria. Sim. Olha, tem gente que trabalha com isso também, né? Vendendo... tem discussão de atores fazendo isso, né? Olha aí. Então, a voz super conhecida, né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer? Eu, por exemplo, não uso só Scrum. Eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de uma metodologia chamada ODA. Vi até uma comparação recentemente que eu aplico o ODA dentro dos sprints. Então, eu não sou só um Scrum puro. Eu trabalho... Como é que funciona o ODA? Ele é como se fosse um ciclo PDCA alterado. É como se fosse um DCAP. Em vez de ser um PDCA, é um DCAP. Só que ele é observar, orientar, decidir, agir. Você basicamente trabalha o quê? Aquilo que eu tenho de conhecimento prévio, experiências passadas. Você tem o levantamento de hipóteses e testes. Aí você tem um processo de feed forward, não é só feedback. E você vai, basicamente, é como se fosse gerir a complexidade enquanto ela se desenvolve. Tá. Então, é como se você tivesse um radar, assim, porque isso veio da área militar, tá? O ODA, ele foi feito para combates aéreos que duravam 40 segundos na Guerra da Coreia. Então, você tinha basicamente um caça atrás do outro, aí o piloto tinha que saber onde eu estou, onde o outro está, em que altitude que eu estou, o que tem à minha volta, e ele tinha que tomar uma decisão rápida de o quê? Eu tenho que, de repente, apertar um botão aqui que vai acionar um míssil, que vai fazer... Então, eles desenvolveram um ciclo de tomada de decisão que você tinha que sobrepor o seu ciclo ao do adversário. Em frações de segundos. Exato, mas o que acontece? Isso é usado nos negócios, não que você vai pensar, o outro é seu adversário. Não, a questão não é essa. A questão é, você vive num ambiente VUCA. A pessoa fala, BANI, não sei o quê. Olha, se o exército americano usa, para mim, eu entendo que se aplica à realidade. E a realidade, ela ainda é caótica, ela é ambígua, ela é incerta. Sim. O pessoal fala, BANI, mas o BANI foi uma pessoa que inventou... Eu não compro a ideia do BANI, tá? O BANI é negócio envolve outras coisas, ansiedade e tal. Do meu ponto de vista, tá? Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu entendo que o ODA é uma vacina para o VUCA. Tá? E eu estudo esse assunto desde 2011. Então, assim, como eu falei, eu sou autodidata. Eu apresento um grau de neurodivergência também, um pouquinho.
mas isso nunca me atrapalhou. E o Oda, para mim, ele mudou a forma como eu opero. Sim. Então, na verdade, ele foi uma solução para mim, para resolver um problema meu com a complexidade que eu aplico isso nos meus projetos. Só que depois eu vim descobrir que nos Estados Unidos e em outros locais do mundo, eles usam essa teoria em projetos de inovação complexa. Por quê? Porque eu tenho que, literalmente, não me... Vocês já viram falar de effectuation? Não. Vocês têm o causation e o effectuation. Tá. O causation é um processo normal, top-down. O effectuation é de baixo para cima. É quando você vai trabalhar... Conhece a teoria das restrições? Sim. É basicamente a teoria das restrições. Então, você vai trabalhar com um projeto, é o famoso te vira com o que você tem. É uma das formas mais criativas de você montar cenários é você colocar restrições. É um jogo de RPG. Você colocou restrições, você vê Então, o pessoal sendo muito mais criativo, né? Ele parte daí. Então, você vai partir do que existe. Essa é a doutrina do effectuation. Então, eu entendo o seguinte, eu estou dentro de um sprint, eu vou entender o que eu tenho para trabalhar, para atingir esse objetivo. Eu não vou ficar, eu preciso de novos recursos. Primeiro, eu vou pensar o seguinte, o Brasil, hoje, a gente não tem recursos em abundância sobrando. Então, se você tiver a mentalidade de operar de forma enxuta e a inovação partir do princípio que a restrição potencializa a criatividade, essa é a forma como eu visualizo a inovação. Inclusive, um outro livro que eu estou escrevendo traz esse critério, basicamente, toda uma visão sobre inovação, tá? Tem um artigo meu que você vai encontrar sobre bimodalidade. Acho que eu já tinha explicado no passado o que é modalidade, né? Quando você tem o core da empresa e o edge da empresa, a borda, e a inovação ela acontece na borda e não no core. Aí você faz teste com pequenas apostas, né? De startups, e você basicamente, quando a solução está madura, você incorpora... Você traz para dentro. Exato. Isso o Carlos Nepomuceno, que foi meu mentor por muitos anos, né? Ainda é. Mas eu brinco que eu já fiquei muito maduro, já ultrapassei, em certas formas, em várias áreas, o próprio Nepo nessas áreas. E eu acabei incorporando isso para o meu portfólio, e eu acabei gerando versões todo esse portfólio teórico que o Nepo tinha criado. Aí você vai encontrar artigos meus de 2020, 2021, que eu falo desses temas. E o que acontece agora? Eu estou maduro a tal ponto que eu estou colocando isso em livros. Sim. Legal. E compartilhando mais, que era um ponto que você tinha falado lá, né? Por exemplo, levar esse conhecimento para frente. Um artigo né? muito famoso meu é de uberização, que é de 2019, uberização 2.0. É algo que está acontecendo agora. E a gente falou desse tema de uberização lá em 2020, quando eu estava lá no Uminicá, lá isso, na Câmara, a gente explicava isso, as pessoas ideia. não entendiam. E aproveitando que vocês estão falando de coisas que foram pensadas lá atrás e hoje estão sendo colocadas na prática, trazendo para o mundo de IA, quais são os desafios reais na implantação de IA dentro das corporações hoje? Tipo, os principais obstáculos que os gestores têm para enfrentar, quais são os exemplos de erros que eles têm, aprendizados? Tem alguns exemplos que tu pode nos dar? Sim, bastante. Inclusive, o principal erro é gestão de mudança. Então, como toda empresa, a transformação cultural... Inclusive, esse foi o tema do meu TCC na Exalc USP, quando eu fiz Digital Business. Eu entreguei o TCC em janeiro de 2024. Eu estava citando agora há pouco daquela pesquisa da IBM, foi desse TCC que eu fiz. E como eu trouxe agora há pouco, a mudança estava vindo a partir do board, né? Só que qual que era o maior desafio desse board? Era treinar os seus membros. Então, às vezes, você quer introduzir uma tecnologia muito atual, só que você não tem maturidade de time. E o meu TCC, na época, eu estava mapeando a transformação cultural com a maturidade digital das organizações. Então, tinha, na época... Do mesmo jeito que alguns anos atrás a gente falou de maturidade digital, agora a gente está falando de maturidade IA. Então, mas, a evolução disso. Mas eu estou querendo dizer maturidade de IA, eu me expressei mal. Tá. Eu estou falando basicamente mapeando transformação cultural para transformação digital. Mas isso existe como se fosse um CMMI, lembra que tinha aquele... lembra aquela etapa de 5 etapas? Vai vendo as camadas ali. Exatamente. Então, na época que eu estava fazendo o TCC, tinha saído um artigo do presidente da Microsoft, Satya Nadella? Isso. Tinha saído um artigo dele, que aí eu peguei e usei até como fonte do meu TCC,
que ele tratava a questão da visão dele de maturidade de IA. Aí eu estava mapeando isso com uma outra fonte, que eu usei um livro do MIT, que ele fala de processos de maturidade digital, que ele fala do board, né? Ele tinha até um questionário que se aplicava no board para entender que nível o seu board... Porque qual que é esse livro do MIT? Ele defendia o seguinte, que não adianta nada você querer implementar um processo de transformação digital se o seu board não está pronto. Sim. Entendeu? Vai esbarrar em cultura. É por isso que eu venho atuando há um tempo razoável já na parte de advisory. Eu tenho me proposto a ser como se fosse um advisor de inovação para boards. Não tive ainda... Você chega num conselho e entra na cadeira ali de inovação. Isso. Na verdade, eu estou desenvolvendo esse papel fora do Brasil atualmente. Como eu comentei agora há pouco, eu sou board member da Dev Network, que é um cargo honorífico. Tipo, eu me candidatei, me aceitaram. Eu sou Aquela de Israel lá que você estava comentando? Não. É da Califórnia. E, basicamente, eu virei juiz de hackathon lá. Quando eles precisam de um juiz de hackathon, eles me chamam. Você entra. Aí eu acho legal. Eu participo lá, não toma muito tempo. Mas eu geralmente estou em startups indianas. Não sei porquê, nos Estados Unidos só tem startup indiana. Tem bastante. Não, nos hackathon lá, eu não vejo o americano lá. É uma organização da Califórnia que quando tem um hackathon, só tem startup indiana. Falei, ok. Mas quando eu vou olhar os projetos, eu falo, opa, legal. Os indianos, eles são muito criativos. Eu acho que a necessidade, como eu estava falando das restrições, né, é a inovação que surge da necessidade. É como pegar o povo brasileiro e você dar uma capacidade educacional, como foi feito lá. E aí você eleva essa criatividade, esse jeito de resolver problemas básicos que a Índia tem e o Brasil também tem. Só que lá eles colocaram uma camada de educação muito forte. Aí é o que aconteceu. Assim, um monte de startup aí surgindo. Foi muito interessante essa experiência. Eu já fui juiz de hackathon na época da própria Câmara. Eu tinha ido em Morumbi, na São Judas. Participei de grupos de TCC, banca de TCC. Mas eu achei interessante que eu vi que a maturidade dos projetos... Tem projeto que dou 3 estrelinhas numa banca, eu vou analisar com seriedade. Eu não vou dar meu nome. Eu vi um negócio, por exemplo, tem projeto que o cara faz um vídeo, ele coloca o GitHub, ele coloca o código do GitHub, aí eu falei, poxa, esse negócio tá... Ele mostra um vídeo do MVP funcionando, aí você tem uma plataforma que você entra, você consegue ter acesso ao código Tipo assim, você tem que julgar 80 startups. Aí você tem 5 minutos para analisar um projeto. Só por estar organizado ele já ganha mais pontos. Isso. É isso aí. Então, aí você tem 3 critérios. Feasibility, viabilidade financeira, técnica e de mercado. Acho que é esses 3. Aí, ok. Aí eu vejo lá uma iniciativa na área médica. Aí eu vejo um negócio lá. Aí, às vezes, não tem nem GitHub, só tem a proposta e o cara não desenvolveu nada. Esse cara não... Só o PowerPoint. Exatamente. É só uma ideia. E esse hackathon, acho que é 3 dias online que acontece. Eu já fui hackathon juiz 2 vezes esse ano. Para mim é bem interessante, por quê? Por que eu estou falando disso? Porque o gestor de IA, uma das características dele é estar envolvido em comunidades para trazer inovação aberta. Inovação aberta... Você está muito atento. Exato. Você não só mapeia recursos externos, mas quando você interage com outros ecossistemas, a inovação ela faz um caminho de ida e volta. Então, por exemplo, tem várias ideias que eu estou aqui trabalhando aqui, eu falei, caramba, essa ideia é legal. Lógico, eu não vou copiar a ideia do projeto, mas às vezes, fulano usou biblioteca X. Biblioteca X mapeia tal coisa. É uma coisa, às vezes, que eu não pensei. Às vezes você tem uma biblioteca que faz uma coisa, mas ela pode, mesmo você pode usar ela para uma coisa derivada. E mesmo você sendo conselheiro de empresa, você fala, cara, aquela empresa resolveu esse problema, eu vou trazer a empresa para cá, não vou trazer o código deles, vou trazer a empresa. Os caras já mapearam, já desenvolveram, já estão avançados, por que eu vou E às vezes você desenvolver tudo? Às vezes você compra a solução de fora, $10 mil, não sei, tô brincando. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, você fazer parte... se interagir com o mercado, as oportunidades se abrem. Então, por exemplo, você vai falar o quê, Renato? Eu não tenho tempo de participar tal. Mas assim, quem é muito ocupado não tem tempo de gerar riqueza.
Esse é o grande desafio. Se você quer gerar riqueza, parte do seu tempo você vai ter que se dedicar para olhar o que tem de novo. Por exemplo, parte do meu dia eu passo lendo paper. Falei, poxa, Renato, é um negócio chato. Para mim é legal. Depende o que faz brilhar os seus olhos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento trabalhar na fronteira da inovação. Então, o que eu entendo é, eu tenho que mastigar esse conhecimento, porque nos meus artigos eu vou estar deglutindo isso, eu vou estar mastigando isso e eu vou estar entregando isso de forma pontual. Óbvio, eu não vou entregar tudo de graça na minha newsletter, mas eu tenho minha audiência e eu devo satisfação à minha audiência. Mas, óbvio, a grande parte do que eu absorvo é um diferencial meu, que eu tenho a minha visão das coisas. Mas, como eu falei, eu não vou segurar tudo para mim. Eu entendo mas o fluxo de informação hoje é tão grande, por mais que eu quisesse escrever tudo que eu leio, eu não teria tempo para fazer isso. Porque a quantidade de informação hoje disponível é absurda. Então, aí entra a curadoria de conteúdo. Aí entra até, de repente, de eu ter um agente que faça parte desse filtro. Sim, imagina eu treinar... vai trazer os melhores conteúdos para você. Imagina eu treinar a minha visão, a minha perspectiva num agente, e ele vai fazer, Renato, dos 50 artigos que saíram nos últimos 2 meses, esses 5 aqui tem a ver com o que você está trabalhando no momento. Óbvio, eu jamais vou confiar 100% na IA, mesmo porque eu gosto, às vezes, de sair a esmo na internet, fazendo minhas pesquisas à moda antiga, né? Que é usando o Google. Vai clicando, o Google já está antigo, é verdade. Brincando, né? Mas o Google hoje tem o AI Snippet, né? Que ele traz o resumo, né? Inclusive, uma das coisas que eu faço é criar conteúdos que ajudam empresas a ficar linkadas, a serem exibidas no AI Snippet do Google. Que já é o novo formato de SEO, isso? né? Dá isso. Mas como São técnicas de SEO. Isso, não é mais que SEO. É você saber escrever de forma mastigada, de forma que a IA entenda que você é relevante. É o que eles chamam de autoridade topical. Autoridade de tópico. Entendi. E entrando numa temática, Renato e Franklin, pensando que... Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, que a IA vai substituir ou complementar o ser humano. Já falamos um pouco isso sobre o processo de decisão. Como é que tu enxerga esse momento de construir equipes híbridas onde tem humanos e inteligência artificial trabalhando lado a lado? Quais são os ajustes necessários para que isso ocorra? É muito educação, muita formação? Às vezes é mais prática, rotina? Como é que faz essa interligação? Tu tem uma noção? Porque você trabalha diretamente com inovação, então isso faz sentido. Porque como nós estamos hoje na base da pirâmide, que é fornecer infraestrutura como serviço, em termos de data center que nós temos, a IA server ela acaba sendo a base do pilar para isso, né? Mas eu entendo que você fornece um ambiente. Exato. Eu forneço o ambiente, a infraestrutura mesmo, né? Tem que ter times que vão fazer... equivalente ao Force.com da Salesforce. Não. Não, a gente não entrega software. Nós entregamos a infra pura. Infraestrutura. Aí você que monta o seu software em cima da nossa infraestrutura. E aí eu estou trazendo isso para fazer essa ligação entre o humano e a inteligência artificial trabalhando lado a lado para desenvolver a sua própria IA. E acredito que tem que ter ajustes necessários para que isso ocorra. Porque às vezes a IA ela pode talvez substituir o humano, né? Então, eu acho só que a gente tem que entender o seguinte. A IA ela não tem consciência, é a primeira coisa. A gente tem que entender que a IA ela é um copiloto. Então, eu estou falando isso porque às vezes a pessoa de casa que está nos vendo, ela vai entender, ok, o negócio lá virou um exterminador do futuro. Não é isso. Não por enquanto. Não é por... Mas eu acho que não substitui, não. É minha opinião, né? Minha humilde opinião aqui. O que eu quero dizer com isso é, quando eu falo que você vai ter times híbridos, é que a IA seria o equivalente a um estagiário. Na verdade, o que está acontecendo hoje no mercado, tem o fenômeno de skilling, que eu vou explicar daqui a pouco. Todo lugar que eu vou, eu tenho que explicar esse tema. Que foi um dos de-skilling. Não, de-skilling. De-skilling. De-skilling, eu vou começar por isso e depois eu entro no tópico. Tá. O que é o de-skilling? O de-skilling é quando a IA ela parametriza o conhecimento específico. Então, isso significa o quê? Se você é um profissional ultra especializado, você está em risco. Então, o que acontece? Não que você vai ficar desempregado, mas o seu valor hora vai cair provavelmente. Por quê? Porque a IA, tudo que é muito especializado e que pode ser replicado, será. Então, hoje, eu defendo em vários artigos
meus, é a ideia do consultor generalista, que você se especializa em múltiplas áreas, mas sob demanda. Tá? Se você é um especialista que está só com aquela visão de túnel e você só sabe prego e martelo, na hora que chegar um negócio um pouquinho diferente, você não vai saber. Então, eu estou querendo dizer o quê? O de-skilling, ele é um fenômeno ao qual o valor hora do especialista acaba caindo e o profissional júnior com uma IA, ele consegue virar um pleno. Um pleno com uma IA, ele equivale a um sênior. E o valor hora do sênior, o sênior usando a IA, ele não vai ter muito a melhora. Mas ele vira uma equipe, né? Isso, mas esse é o ponto, é que você viu um outro episódio meu, né? Que eu falei do Kajin Bushin lá, como se fosse um Naruto lá, que faz lá o clone das sombras lá. O que acontece? O especialista, se ele quer continuar relevante, ele vai ter que ir para o empreendedorismo. Porque se ele estiver num ambiente que está ele com a IA, ele não vai ter muita melhora. Ele só vai ser relevante se ele começar a vender o serviço dele como um PJ. Tá? Se você está numa carreira, você está o júnior, o pleno, ou você vira um gestor. Aí eu concordo cuidar de pessoas e tal. Aí eu concordo com você. Ou cuidar um gestor de IA que vai cuidar dos agentes e misturar a equipe híbrida aí. Isso, nessa pegada funciona. Mas o de-skilling, a princípio, o sênior só dá negócio para ele se ele utilizar esse conhecimento para montar times. Aí ele vai pegar o quê? Aí ele vai estar pegando o conhecimento dele, treinando IAs e potencializando outros a multiplicarem esse conhecimento. Aí a lógica vira abundância. Sim. Eu brinco assim, você tem um copo meio cheio e meio vazio. Você pode ter uma visão pessimista ou uma visão otimista. Como eu entendo que a gente é um país carente ainda de riquezas, riqueza no sentido de fazer a economia girar. A gente tem um problema no Brasil de uma demanda... eu diria que a gente tem aquele... Você tem um setor que cresce e cai, cresce e cai, cresce e cai. Isso faz com que as coisas elas não tenham crescimento sustentado, perene. Todo um negócio, você tem que ter uma previsibilidade de caixa para você fazer investimento, para você poder construir uma fundação, e você vai construindo tecnologia. Isso exige investimento. Como aqui a gente tem uma incerteza jurídica, às vezes, ou de mercado muito grande, isso faz com que a pessoa que vai aportar capital, ela fique receosa e ela segure esse capital. E quando você tem uma economia de baixa confiança, você gera menos riqueza. Então, o que eu estou querendo dizer é, a gente tem que entender como a gente não pode copiar os americanos, porque os americanos têm eles estão num mercado diferente. Eles têm uma renda per capita 5 vezes maior, no mínimo, que a gente. Então, a produtividade dos americanos também é diferente. Então, a gente tem que entender como a gente vai aplicar IA para o nosso contexto, de forma a trabalhar com as restrições. Por isso que eu brinco, que eu gosto... Teoria das restrições. Por isso que eu gosto de pensar, o brasileiro é inovador. Só que se o brasileiro começar a terceirizar o raciocínio dele para IA, você vai perder a sua característica humana. E a IA tem uma certa dificuldade de contexto brasileiro. A gente utiliza a IA num contexto de análise de reuniões comerciais. E ele dá sugestões, né? Então, ele dá pontuação, ele dá percentual de chance de fechamento daquele negócio e ele dá feedback para o vendedor. E um ponto que a IA costuma dar de feedback é que precisa ir mais direto ao ponto. Sendo que o brasileiro, cara, numa negociação comercial, você não vai direto ao ponto. Se tu pular essa etapa, tu perde Você precisa fazer rapport. Você precisa primeiro conversar, entender. Eles colocaram um módulo europeu lá de ser. E aí não funcionou. O americano é, cara, direto ao ponto e tal. Eu apresento, depois você faz as perguntas. Né? É bem quadrado. O spin selling. Super quadradinho. E o nosso modelo, ele não é assim. Mas o spin selling dá para abordar no Brasil. A gente usa o spin selling, funciona. Só que um ponto é esse entendimento dela do tempo que a gente leva de rapport, a IA entende que aquilo é muito. Entendi. Sendo que na hora que a gente vai analisar manualmente, a gente fala, caramba, nem rapport você fez. Pra gente é pouco, pro brasileiro. Não chegou ainda a gerar um rapport de verdade com o cliente, mas a IA está considerando, já perdeu tempo, era para ter ido direto ao ponto. Então, essa característica brasileira,
né? Ela precisa ser muito bem dosada na hora de usar a IA, né? E por isso que tem Human in the Loop. Eu não cheguei a usar IA para pegar insight. Eu já vi esse tipo de insights de transcrição, mas para mim eu me interesso mais com a transcrição em si, porque eu uso as transcrições para gerar insights. Eu já vi esse tipo né, um pouco nessa linha que a gente usa. Sim. A gente não usa produto pronto para isso. Tem alguns mercados, tá? A gente tem o nosso. Legal. Nossa estrutura. Não, eu uso uma solução estrangeira para isso. Mas eu brinco, eu concordo com você que a IA não vai entender o nosso contexto brasileiro. É bem difícil para ela. Mas eu entendo que a transcrição, ela chega a ser bem eficiente. Transcrição é sensacional. É sensacional. Sensacional. Isso aí a gente usa muito. Tanto do Meet, quanto do aplicativo Fireflies, que a gente gosta bastante, quanto do próprio HubSpot, que também faz transcrição. O que tem de transcrição para a gente é insumo para a gente trabalhar. Aí a gente tem que ficar... quando usa um GPT, a gente tem que ficar personalizando ali para ele entender o contexto nosso, mais brasileiro, porque senão ele dá um feedback para o vendedor que a gente não quer aquele feedback. A gente não quer que ele chegue para o vendedor e fale assim, diminui o tempo de rapport. Não, eu preciso que você aumente um pouco o tempo de rapport até. Agora deixa eu voltar ao ponto que a gente está trabalhando. Que é humanos e inteligência IA. Exato. Eu falei um pouco de skilling, mas aí o que acontece? Constataram nos Estados Unidos que não se estavam contratando júniores. Tá. Em escritórios de advocacia também está acontecendo isso. Então, às vezes, o cara fala, para que eu vou contratar o estagiário se eu já tenho a IA que faz a mesma coisa? Mas a gente esqueceu uma coisa. Se as empresas não tiverem uma responsabilidade social de formar a próxima geração, a riqueza da sociedade acaba. Como é que eu vou falar, a geração Z tem que ter 5 anos de experiência, mas aí o cara fala, poxa, mas ninguém me dá uma oportunidade. Então, o que acontece? Aí o pessoal vai falar, mas não é papel do empresário fazer isso. Eu falei, mas se você não pensa no seu país, você não vai ter um mercado aqui no futuro. Então, eu entendo, tá? Eu tenho um Renato filósofo. Eu entendo que as empresas são produto cultural das sociedades que elas estão. Se a sua sociedade está com uma crise demográfica, ou seja, falta jovem, e se você não dá oportunidade para esse jovem, você está condenando a sua sociedade, o seu mercado futuro potencial vai estar destruindo. Então, assim, você está maximizando sua oportunidade no presente, mas queimando o seu futuro. Então, eu acho burrice fazer isso. Tem uma certa preguiça nisso, Renato, que é você contratar um júnior, colocar ele para trabalhar e tendo ferramentas de IA, você vai conseguir... esse cara vai treinar, ele vai evoluir e ele vai chegar muito rápido a ser sênior. Sim, mas O que o pessoal tá fazendo? Queimando etapa. Não, já bota o sênior, bota a IA e já entrega. Cara, você tá gastando mais, né? É questão de um pouco de tempo. Esse júnior já evolui. Sim. Né? E você tem as camadas. Tem júnior, pleno, sênior. E aí eu trago um pouco do passado, né? Quando mas nós essa visão social é importante. É importante, é importante. E eu quero fazer esse comentário assim, né? Quando tu pega as empresas centenárias que existem no mundo hoje, saiu um estudo num livro chamado Feitas para Durar. Eu já ouvi falar desse livro. E comenta exatamente esse ponto. As empresas que estão hoje há mais de 100 anos no mercado, elas têm um foco inicial da formação de novos colaboradores, focando principalmente em treinamento. Sim. Então faz parte da empresa o cara começar como estagiário, depois analista júnior, e aí vai auxiliar, assistente, analista, e assim vai subindo a sua carreira. Eu fui 10 anos analista. Fazendo a conta da minha carreira, entre assistente para analista, para supervisor ou coordenador, eu fiquei quase 10 anos como analista. Então, essa etapa é necessária. Então, a IA não pode suprimir isso. Ela tem que potencializar, que é o que o Frank comentou. O problema hoje que eu vejo de quem está começando é achar que vai ter entrar agora, daqui 3 anos eu vou ser presidente de startup. Isso não acontece por causa do mercado, muitas vezes. Na verdade, aquilo que é o sucesso, né? O cara que virou bilionário, esse cara tem um holofote. Né? O avião que cai, ele tem um holofote. Agora, o dia a dia, ele não tem holofote. Era que nem empreendedor de palco. Isso. Então, assim, cara, eu vou entrar agora e eu vou ser milionário amanhã. Calma, amigão. Vamos devagar. Você se formou na faculdade,
Né, eu tava ouvindo... Você não sabe nem usar Excel ainda. Cara, eu tava vendo um vídeo falando sobre isso, tá? Que era o pessoal reclamando, pô, eu tenho formação, eu tenho administração, eu tenho MBA, eu vou chegar e o cara quer me colocar como assistente. Tá, qual a sua experiência? Não tem experiência. Então você tem que começar pela primeira posição. Não é porque você tem formação... O assistente ainda tá bom. Minha primeira posição foi estagiário. Estagiário, exato. Eu também comecei como estagiário. Só comecei cedo. Né? Então, fiz técnico em processamento de dados, já entrei como estagiário e fui fazendo faculdade e fui avançando. Então, existe ainda um certo ensinamento na faculdade que você aprendeu essa profissão, você tem um emprego. E não é assim. Isso não existe mais. E não é assim. Olha, eu tenho 4 pós-graduações. Eu planejo seguir carreira acadêmica mais para frente, virar professor. Eu já tenho experiência como professor, eu já dei aula na Startup Academy ano passado. Eu cheguei a dar uma aula avulsa na FI em 2016, como professor substituto. Só que eu não entrei ainda numa coisa assim, tá faltando o diploma. Apesar de eu já ter o conhecimento de alguém com mestrado, doutorado, me falta a acreditação. Tá. Mas ainda tenho que separar um tempo, tenho que estar uma carreira mais estabilizada. Agora eu estou numa fase de crescimento, né? Eu brinco, eu tô aquele avião que está ascendente. Decolou e está subindo. Exato. E pensando nessa linha, até trazer uma pergunta aqui para nós tentarmos direcionar quem está nos assistindo e aquela pessoa que está começando a carreira. Existe uma formação ideal para quem quer se tornar um gestor de IA? O que você imagina de evolução? Isso está no meu livro. Mas eu vou falar... Eu não li ainda, tá? Não. O livro vai começar as vendas... Então já vamos fazer um combinado, já vai mandar um para nós aqui. Manda pra gente. Sim. Então, eu cito 2 possíveis caminhos de carreira no livro. Um é o analista de negócios, que ele pode partir para ser um gerente, gestor de IA, no caso. Aí ele teria basicamente que ter uma formação em um PMI da vida, um PMP, uma formação em Scrum Master, PO, mas também entender de tecnologia, participar de hackathon, tudo aquilo que eu falei. Eu brinco, o gestor de IA eu escrevi olhando para minha carreira nos últimos 3 anos. Aí tu me traz um ensinamento aí. O cara que quer trabalhar com IA, ele não tem que imaginar que tem que ficar só atrás de um computador. Ele tem que estar conectado com outras pessoas, tem que estar no mercado para fazer network, que a network é fundamental para isso. Sim. Sem o network eu não teria metade das possibilidades que eu tenho hoje. Correto. Sem network não estaria aqui. Já começa por aí. A gente se conheceu em 2020, aí por conta de outros networks em comum, citaram o seu nome, eu conheço o Renato. Sim. Na hora que veio a lista de indicados para trazer para a gente bater esse papo, aí tava lá Renato. Falei, eu conheço o Renato, pode trazer. Perfeito. É networking. É network. Entendeu? Sim. E o que acontece? Eu brinco assim, né? Eu gosto de... Por onde eu passo, eu gosto das pessoas falarem, poxa, o Renato foi legal comigo. Importante. Entendeu? Eu gosto de deixar a porta aberta, eu gosto de cativar as pessoas, faz parte da minha personalidade. A minha escrita reflete isso. Eu não sei se vocês percebem, mas para quem já leu os meus textos, eu tento sempre surpreender o leitor. Óbvio, nem sempre a gente vai ter o mesmo impacto. Às vezes eu fiz um artigo muito top, aí daqui a os 2 próximos dá uma caída. Porque tem artigo que eu posso ficar 2 semanas fazendo, como tem artigo que eu posso fazer em 2 dias. Depende da complexidade, depende se é um tema que eu tenho já muito repertório. Se não tem, por exemplo, eu escrevi uma newsletter. Pode falar já da tecnologia lá da HRM? Pode. Bora. Tá. Que agora é o momento dela. Beleza. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O que é a tecnologia HRM, que é a tecnologia que você descobriu há faz 3 dias? Isso. Quando eu estava preparando a newsletter que eu citei aqui, que eu viria aqui, eu tinha lido um paper no dia, que eles estão falando que é uma tecnologia que vai basicamente não utilizar tokens. Então, é uma espécie de LLM mais enxuto, que é inspirado na estrutura hierárquica do cérebro humano. E que ele funciona como se fosse um grafo. Eu não tenho muitos detalhes aqui. Depois, se vocês quiserem, se vocês entrarem na minha newsletter, lá tem o link do paper, vocês podem baixar. Mas, resumindo o que eu li sobre e os comentários que eu vi de outras pessoas bem mais gabaritadas que eu no LinkedIn, pessoas com PhD,
citando, inclusive no Twitter também está muito discutido esse paper. Eles estão falando que, imagina que você tem uma aplicação que a alucinação é extremamente perigosa. Quando você tem um LLM que funciona com base em transformers e tokens, o que é o token? Ele é a próxima palavra. Ele vai adivinhar... Probabilidade da próxima palavra. Exato. E imagina que no meio do caminho ele cometeu um erro. Aí, daqui 5 passos, esse erro que era pequenininho, ele vai aumentando. Vai desviando o caminho, né? Exato. Uma pequena mudança. Pelo que eu li no paper, ele gera alguma coisa similar com gradiente descendente. Eu não sei se é bem, mas eu estava lendo o paper, eu falei, isso aqui me assemelha com Deep Learning, porque ele trabalha em camadas, é hierárquico. Eu falei, caramba, isso aqui parece que tem futuro, tem potencial. E o trabalho do gestor de IA é esse, é ficar com a anteninha ligada. O que tem de novo? Isso. E todo dia, literalmente, está saindo coisa nova. Né? Então, mas o que acontece é que você é bombardeado por coisas novas diariamente. Se você ficar olhando só o hype, você também não vai prosperar. Você tem que entender... Tem que ter um foco aí envolvido. Você tem que saber trazer o que para a prática também. Não é só isso. Você tem que saber o que é ruído e o que é sinal. Tá. Então, assim, é como se estivesse tocando um chiado de fundo e você ouve um bip que você sabe que ali tem um tesouro escondido. Sabe aquele detector de metal? Sim. Então, imagina que você está escutando lá tal, e daqui a pouco você vê um sinal, você fala, opa, eu conheço isso aí. Um negócio interessante aí. Isso. E esse que você falou, HRM, né? O Alan, que também, né, fala sobre IA, ele comentou sobre isso sem citar a sigla. E o que ele estava explicando para a gente era que é uma forma da IA, que você pega uma IA muito enxuta e você faz um processo de aprendizado mais parecido com o nosso cérebro. Que ele vai indo nas camadas, ele vai aprendendo sem ter aquele aprendizado massivo que é feito em IA, usando muita com menos exemplos. GPU. Se eu não me engano, a base é muito menor. Inclusive, ele ultrapassou o Gemini. Então, porque como ele vai criando conhecimento, só que conhecimento mais estruturado, é como o cérebro humano, que um bebê ele é super indefeso, e ele citou o exemplo do cavalo, que ele nasce e sai andando. Né? E o bebê não consegue fazer nada. Um bebê humano. É 100% dependente. 100% dependente. Só que a elasticidade cerebral é tão grande que ele se desenvolve mais. Então, eles fizeram esse conceito de IA nesse entendimento de que eu vou dar uma elasticidade para ela, vou dar tempo para ela aprender, então eu gasto menos no processo de aprendizado, consumo de máquina e tal, e a performance dela, a assertividade dela é muito maior. Só que ela precisa de mais tempo. Vamos trazer um cenário que seja real para as pessoas. Imagina que eu tenho um projeto para montar e que eu tenho que definir, ok, eu vou usar essa tecnologia, sim ou não? Qual o caminho mais factível? Eu vou fazer um POC, eu vou testar a tecnologia, porque não adianta eu ser só a única pessoa que vai utilizar isso e essa tecnologia não estar madura. Sim. Então, assim, eu vou separar um ambiente de teste, eu vou separar uma pequena equipe e eu vou testar isso num ambiente com condições similares ao de produção e ver se é válido. Então, eu entendo que um gestor de IA, além de trabalhar com times híbridos, quando eu te falar híbrido aqui, seria misturando IA dentro... Imagina que você vai ter uma IA dentro de um grupo de WhatsApp, um Slack. Você vai soltar uma atividade e aí, meio como se fosse o agente levanta a mãozinha e fala... Ok, Tô pronto, vou executar aqui. Aí ele executa, aí ele devolve, aí ele joga um arquivo que ele processa na thread, aí um ser humano lá pega, você viu, agente, vi que você pegou. Aí ele pega isso aqui, aí ele associa isso no Trello com outro... Ele faz o negócio e dali outra IA segue também. Exato. É como se fosse uma corrida de bastão, que um pega, dá pro outro pega. Então, isso é o time híbrido. Não que você vai ter que ser gestor de pessoas e falar, oi, IA, tudo bem? Vamos fazer uma revisão de performance aqui do último trimestre. Não é isso que vai acontecer. Eu não duvido, tá? Que no futuro, de repente, invente um módulo de emoção aí e a IA começa a apresentar emoções simuladas. Mas eu não acho que seria muito... Mas tem para a parte técnica, acho que não é válido ter essas emoções simuladas. Mas tem um ponto que vocês estão trazendo aí que é muito relevante. Que assim, nós sabemos que a hype da IA hoje ela pode estar em algum momento atrapalhando ou ajudando alguns projetos reais. E o que eu vejo para isso? Eu vejo uma palavrinha chamada foco. E eu gosto muito da metáfora ou da analogia, acho que melhor analogia,
Quando você pega no reino animal, tem a caçada. Normalmente tem o leão, o reino dos leões lá, tem o leão, mas o leão não é o que caça diretamente. Quem caça é a leoa. Então, quando ela olha lá o universo de gnus, ela já consegue mapear, elas conseguem mapear em grupo qual que está indefeso. E a partir do momento ela fica mirando somente naquele dali. E quando ela sai para caçar, para atacar realmente, mesmo que outro passe na frente dela, ela vai pegar somente aquele. Então isso... Mas isso traz um problema. No reino animal, não, mas quando tu tá trazendo para uma IA, numa questão de entrega de projetos reais, se não tiver foco na entrega, no que realmente quer atingir como resultado, tu pode ficar indo para tudo que é lado. Muito disperso. Eu vi um outro problema. Isso que você falou eu entendo como basicão. Perfeito. O que eu vejo é o seguinte, às vezes você está tão ocupado lá com o teu silo, aquele pensamento de silo, sabe? Que você não está vendo que, de repente, lançou uma tecnologia nova que vai implementar o que você está fazendo em 1/3 do tempo. Sim. Você tem que Vai te acelerar. Você tem que estar com que foco, atento. mas você tem que estar com o radar aqui, ó. É o radarzinho que você tinha falado. É isso. Entendeu? É. Se você estiver totalmente focado, você vai entrar num hiperfoco aqui. Não que você não tenha que ter hiperfoco. Só que o hiperfoco tem hora para ter hiperfoco e tem hora que você tem que estar aqui com o radarzinho aqui. Imagina que você está lá focado, lá não sei o quê, aí daqui a pouco tem um meteoro vindo na sua direção aqui, você não fugir aqui, você vai... Tem um episódio do... o pessoal não gosta de anime, né? Mas tem um episódio famoso lá que tá vendo um negócio aqui, aí o cara ficou lá e pum, desapareceu tudo. Sim. Distraiu, entendeu? Porque estava num foco específico. Então Mas tem que estar um conjunto das duas coisas. Para gerar criatividade tem que estar atento e focado ao mesmo tempo, mas não pode ter um hiperfoco somente nisso. Você não pode... É o conceito de inteligência de mercado, de microambiente e macroambiente. Tá. Você tem seu microambiente dentro da corporação. Você conhece Quasi? Teorema do Quasi? Não. Quasi, ele tem a teoria da firma. É muito usado na área de blockchain. O Don Thumbscott fez um treinamento com ele. O que o Quasi fala? Que a firma ela se mantém existindo enquanto os seus custos de transação interno são mais competitivos que o de fora. Só que se você não está olhando para fora, o que está acontecendo fora, você pode ser surpreendido por um concorrente. Isso acontece muito com o produto, né? Isso, Acontece então... demais. Que é o exemplo até que a gente estava falando. É. A gente estava olhando um software americano, né, para uma função específica nossa dentro da empresa, e com bastante dificuldade com esse software, porque o pessoal fala, não, o americano, né, muito pragmático, falou, nosso software é caro. Não, tudo bem, eu já vi o preço, eu quero utilizar. Ah, mas não é bem para o seu mercado. Não, eu já entendi para que serve o seu software, eu vou trazer para o que eu utilizo aqui e eu preciso disso. Ah, não, veja bem. Nesse veja bem, eles demoraram para dar report. Cara, Lovable, Vibe Coding. Fui lá, botei o prompt e tal, com uma base num material que a gente tinha feito. Já entregou o software americano ia trazer pra gente, só que com muito mais flexibilidade. Se não tivesse olhando isso, tivesse só no foco, não, eu preciso entregar esse projeto, ia deixar esse GNU fácil passar e não ia ver. Mas Essa dica que ele deu foi uma dica bem legal. né? Né? Porque a gente precisa estar de olho. Beleza, eu tô trabalhando aqui, mas... Você lembra que eu falei do ODA? Sim. O ODA, assim, dentro do sprint, eu tenho observar, orientar, decidir, agir. Eu só vou executar o sprint se eu falar o seguinte, as minhas premissas são as mesmas. Aí eu estou observando, basicamente eu estou trazendo aquilo que tinha do sprint anterior para cá. Eu estou olhando, ok, eu estou observando as minhas condições normais de temperatura e pressão. Mantém-se as mesmas? Ok, check. Então, qual que é o product backlog para esse sprint? Ah, eu vou fazer um incremento tal. Eu vou estar me orientando, segunda fase do ODA. Então, é como se fosse um processo que eu sigo, primeiro eu vou estar validando a minha premissa, depois eu vou estar direcionando todos os meus esforços em direção ao que precisa ser executado, eu vou gerar hipóteses, eu vou validar se aquilo que eu tenho que fazer ainda é válido, se as minhas... sabe aquele conceito de drift? Sim. Você tem drift de A, tem drift de conceito, tem vários... Às vezes, o contexto que você trabalha também varia. Então, você tem que estar pronto para entender o seguinte, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Às vezes, você vai implementar algo que estava previsto e a prática se mostra mais complexa do que você previa. Exato. O ODA, ele permite você ter um ciclo de tomada de decisão que você é adaptável. Então, você vai ter... Ele trabalha é uma espécie de foco
Ele é um foco norteador para um ambiente complexo, ambíguo e incerto. Então, por isso que eu gosto muito disso, porque isso me serviu. Eu não precisei de ninguém me dizer isso. Eu li, eu gostei, opa, eu vou usar isso aqui para mim. Só que, Usar para a vida. exatamente. Só que isso hoje é usado em outros países, e eu também uso em meus projetos, dentro do sprint do Scrum. Que interessante. Que interessante. Aí, aproveitando no momento nosso aqui do podcast, nós temos o momento da Dica Tech. Então, dica de tecnologia. Aproveitando o nosso público, você consegue dizer para eles uma dica de tecnologia, principalmente ligada ao segmento de gestor de IA, que eles podem pegar essa dica e fazer com que ela seja valiosa no dia a dia deles? Para que a pessoa que chegou até aqui tenha esse conteúdo relevante. Dica Tech. Tá, eu acho que na de Vibe Coding é interessante, né? Tem uma ferramenta que é o Replit. Replit. Nós olhamos mais cedo, né? Que ela é bem parecida com Lovable. Eu diria que a gente falou pouco, né, de copiloto, né, para quem está começando na... Vamos só fazer uma diferenciação. A IA generativa, você gera um código, aí você faz como você fazia antigamente no Stack Overflow. Você pega e executa, dá erro, aí joga testa lá. E tal, joga o erro para IA. O que um Replit da vida vai fazer? Você vai basicamente dar um objetivo para ela e ela vai executar isso de forma automatizada, num certo grau. Você vai poder falar, olha, automatize certas decisões têm human in the loop e você vai e aprova. Só que a diferença é que esse copiloto, que de certa forma é um agente, ele não só gera o código, como ele testa, ele coloca, é como se ele tivesse a instanciação desse código e o teste em tempo real. Em tempo real do que você está... Já te entrega ali algo para você. Eu quero um aplicativo para fazer cadastro dos alunos da escola. Ele te dá o aplicativo ali e você testa na hora. Mas o que ninguém fala do Lovable é que você vai ter que depois pagar o hosting da aplicação. Não é. Mas aí o host não tem problema. O host pode fazer conosco. Tem uma IA server. Esse não é um problema. Pode fazer com a Under o host. Faz com a Under o host, ele te dá o código, você traz e roda com a gente. Usa o ambiente lá, testa, roda a aplicação, vê se está no caminho e segue dali. E para quem quer saber mais sobre isso, assim como o meu livro está saindo, eu estou lançando agora nesse mês de agosto, né? No dia 14, a gente vai ter basicamente uma estreia de uma formação do gestor de IA. Então, basicamente, você pode utilizar esse Replit para você aprender por conta, ou você pode também procurar o Renato nas redes sociais, que a gente vai ter uma formação chamada Gestor de IA Transformador. Que legal, que legal. Sensacional. E aproveitando... você tinha só para finalizar isso aqui, você tinha um material que você ia disponibilizar para a gente. Você quer falar sobre isso agora? Sim, a gente tem um e-book que nas redes sociais a gente vai subir um carrossel depois, que tem um link que o pessoal pode baixar. E se vocês ficarem atentos nas minhas redes sociais, podem me seguir lá, que a gente vai ter mais novidades sobre esse lançamento que a gente vai estar fazendo. E vai ter muita novidade em seguida nos próximos dias. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder vir outras vezes também. Com certeza. Com certeza vai ser uma outra oportunidade de trazer um outro tema. Eu poderia ficar mais uma hora aqui, tranquilamente. Não, nós não conseguimos aprofundar muitas coisas, mas acho que o conteúdo que nós trouxemos aqui hoje, que você explorou conosco, trouxe várias dicas. E uma delas, ao invés de usar só o Lovable, pode usar o Replit. Sim, tem o cursor também. O cursor também é outra dica fundamental. Nós temos uma lembrança para você, Renato, daqui da Under. Muito obrigado, agradeço. Isso serve muito para poder fazer algumas anotações. Sim. Então, fazer aquele desenho antes de botar no GPT. Sim, lógico. Opa. Então, eu aprendi, por exemplo, não adianta chegar lá e fazer uma pergunta direto para IA. Não, pensa antes. Sim. Pensa o que você quer fazer. Um pouco mais. Estrutura, depois você começa a interagir e faz um aglomerado de tecnologias para entregar o resultado que é o mais importante. Inclusive, né? eu acho uma coisa o Franklin falou muito interessante. Ele trouxe, acho que 2 exemplos da pessoa fazendo Lovable. Eu acho que é extremamente válido isso. Eu acho que a pessoa que é o Product Manager, não adianta ele querer só ficar no X, na prancheta, no Figma. Ferramentas como o Lovable vão fazer parte do portfólio da caixa de ferramentas. É um outro nível de entrega, né? Vão fazer parte. Inclusive, o gestor de AI é muito equivalente ao chamado AIPO. Sim. O gestor de projetos
DIA. Uhum. Eu entendo que é um profissional que está no meio da hierarquia. Ele é um facilitador, ele é um agente de transformação digital e de maturidade digital DIA. E eu entendo que existe uma demanda muito carente no mercado hoje por isso. Se você procurar no LinkedIn por cargos com esse nome, você já encontra. Uhum. Não fui eu que dei essa ideia, já existia esse nome. Eu brinco assim, esse nome surgiu na imprensa, eu já tinha com esse nome... É que nem aquela serendipidade que aparece, que várias pessoas têm ideias similares ao mesmo tempo, em locais diferentes, em tempos quase próximos. Mas eu entendo que é uma necessidade que está se mostrando... Movimento orgânico e natural da sociedade caminhando. Emergente, é um movimento emergente. Eu entendo que isso é uma demanda que está reprimida. Hoje existe... Por exemplo, o que eu me sinto, tá? Eu sinto que todo o investimento que eu fiz de carreira meu é como se eu estivesse no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Parabéns. Está numa construção. Muito legal. Bom. Franklin, chegamos no nosso momento aí. Faz parte, né? Faz parte. Produção, fecha na geral lá pra gente. Então, Renato, agradecer em primeiro lugar pela tua vinda, tá? Exato. Se você quiser dar um último recado, deixar suas redes sociais, a gente tá ali na geral. Na geral. Sim, me sigam, por favor, no LinkedIn. É só digitar meu nome no LinkedIn. Eu tenho 32 mil seguidores, praticamente. Então, é super fácil de me encontrar. No Instagram é Renato SA. Vocês podem me encontrar por lá. E, basicamente, nos vemos por aí. A gente vai deixar aqui nos comentários, né, na descrição desse podcast, todas as redes sociais, o link do e-book. Vai estar tudo lá para quem nos acompanhou. E para você que ficou até agora, muito obrigado por esse episódio especial, que foi o nosso primeiro episódio ao vivo. Obrigado pela participação, bastante gente comentando, né, deixando ali as suas perguntas, a sua participação. Né? João, foi um prazer fazer mais uma vez esse bate-papo contigo. Aprendi muito aqui. hoje, né? Hoje, cara, minha cabeça fritou aqui, cara. O negócio foi tenso para acompanhar o homem. O homem aqui é uma máquina. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado para você que esteve até agora. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Tchau. Parabéns.